Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui na casa de Deus para trazer uma palavra, mais uma palavra, um culto de doutrina, um culto de ensinamento, um culto onde nós paramos para meditar naquilo que o Senhor tem para conosco. No entanto, nós precisamos, meus irmãos, procurar compreender a verdade, a vontade de Deus, para que possamos triunfar nas lutas, nas dificuldades em que nós estamos passando. Por isso é o momento de nós fazer uma oração. Pedir para você que vai ouvir essa mensagem, que vai estar conosco durante esse culto, que o seu coração se alegre em Deus, que a sua vida seja transformada. É essa a vontade de Deus, a vontade desse pastor. Que a sua vida seja tocada, seu coração seja tocado pela palavra. Uma igreja sábia é uma igreja sábia é uma igreja que tem como meta seguir em frente. Mesmo diante das lutas, ela entende que o verdadeiro caminho é seguir em frente. Então esteja bem conosco, fique bem à vontade, porque a partir de agora você vai estar ouvindo cânticos, orações e mensagem para alegrar o seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia, mais uma noite em que estamos na Tua presença. Em que podemos dizer, Senhor, que sem Ti nós não vamos a lugar nenhum. Não iremos receber nada, Senhor, se o Senhor não estiver disposto a nos ajudar, nos guardar e nos abençoar. Então seja conosco nesta noite, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado no nome santo do Senhor Jesus. É que eu oro e já quero agradecer em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos agora ouvir um cântico, um hino, ou melhor. Nós vamos ouvir um hino com as irmãs, dos jovens da UMP da nossa igreja. Eles vão estar exaltando o nome do Senhor neste momento. Os jovens da igreja louvando o Senhor. Casa de meu pai há muitas moradas.
Agora eu quero chamar a sua atenção a abrir comigo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de João, 1 João, no capítulo 1 de 1 João. Nós temos uma palavra concernente à confissão de pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu sei que esse versículo já se transformou um versículo chave para aqueles que necessitam e querem aprender sobre o perdão. Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos aqui, meus irmãos, um grande respaldo para que possamos dizer, para que possamos afirmar que nós somos lavados, comprados e, além de tudo, somos perdoados em Deus. E a maneira que Deus usa através do João aqui é que você deve confessar. Você deve confessar na certeza de que há um justo e fiel, Jesus Cristo, que é único e capaz, como diz o versículo 7, é capaz de nos purificar. Não é verdade? É capaz de nos purificar de toda injustiça e de todo o pecado. Nos diz que é o seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção, assim, fazer essa oração de confissão. E logo após nós vamos ouvir 2 cânticos com as irmãs da SAF, a irmã Dene e a irmã Vanúzia. Vai estar adorando o nome do Senhor com mais 2 cânticos, após a nossa oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo perdão, queremos agradecer pelo momento, ó Pai, que nós nos humilhamos diante da tua presença. Pedimos ao Senhor que nos perdoe aquilo que pensamos, falamos e praticamos. Tira de nós, Senhor, as vestes salpicadas e nos faz, Senhor, triunfar na certeza de que somos perdoados. Essa é a oração, porque sabemos que o único que nos perdoa é o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela presença, pela convicção de saber, meu Pai, de que somos perdoados. Nós louvamos o teu nome e gratos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudamos, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Vamos cantar aqui o hino 93. Excelsa de Jesus, o sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu
ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda com a dor da traição, uma quebra da aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém estar assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. De que vem pra tentar ferir os valentes de Deus em meio às suas guerras. E o ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda com a dor da traição, uma quebra da aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Amém. Nesse momento, irmãos, eu quero desde já
convidar os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. Nós estamos ministrando sobre essa carta há algum tempo na nossa igreja, no sentido de mostrar como que o apóstolo Paulo via o seu ministério, a forma em que ele se comportava diante das lutas, das situações adversas. Então nós temos um estudo fundamentado em trabalhos de homens que deixaram para nós legados, que trata com a igreja de maneira séria e ética, no sentido de trazer para a sua igreja, a igreja de Jesus, mensagem de transformação, mensagem de convicção, ou melhor, naquilo que nós somos, naquilo que nós representamos, naquilo que a igreja é edificada. Portanto, eu quero chamar a sua atenção em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para a edificação desse culto de doutrina. O apóstolo Paulo começa dizendo no capítulo 1, do versículo 3, eu quero chamar a sua atenção. 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado a graça a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meios de muito. Eu quero, neste momento, meus irmãos, a minha oração será sucinta e as minhas petições serão para que Deus abençoe a sua vida que vai ouvir a palavra do Senhor. Queridos, são tantas vezes que perguntamos por que passamos pelo sofrimento. Essas perguntas, elas são diárias. Sempre que o sofrimento chega à nossa vida, em nossa casa, passamos então a perguntar: por que o cristão passa por tantas lutas e dificuldades? Mas quando você olha de forma espiritual, de maneira espirituais em Deus, você pode então entender que
Deus trabalha de uma maneira poderosa. Então Deus Ele não precisa de alguém para dizer a forma que Ele executa os seus projetos, seus planos, ou não. Ele é soberano. Mas olhar de certa forma as coisas de modo espiritual no sofrimento, muitas vezes, não é tão fácil assim. Mas uma coisa é certa. Ele é soberano, volto a dizer, e tem poder para fazer o que Ele quer, da maneira que Ele bem entender. O que nós precisamos, meus irmãos, é buscar o discernimento. Discernimento do que está acontecendo, se essas lutas, elas são físicas ou espirituais. Por que eu falo isso, meu querido irmão, você que está me ouvindo nessa noite? Porque quando você faz uma análise do texto que nós lemos, que foi lido nessa noite, entende-se que é um homem experimentado na sua vida de sofrimento, um homem que passou por lutas, um homem que simplesmente sofreu danos em todo o seu ministério. No entanto, ele começa dizendo uma frase: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E eu faço uma pergunta, um questionamento aqui para a igreja de Jesus. Será que nós somos capazes de ler uma biografia como a do apóstolo Paulo e no mesmo tempo passar por ela e concluir com a frase dessa: bendito seja Deus? Porque, meus irmãos, tem coisas que acontecem na vida de cada um de nós que nós precisamos mostrar, entender, subentender por que nós estamos passando por tais provas. E quando você pega, para mim o versículo chave desse estudo é o versículo 9 do capítulo 1, que nos diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu digo para você que com esse versículo poderíamos fechar o nosso estudo do que nós vamos falar. Porque o que ele está dizendo é: para que nós não confiemos em nós. As lutas vêm sobre nós para que você tenha discernimento em quem você tem colocado a sua confiança. Então eu quero tratar nessa noite um assunto sobre o seguinte tema: quando a igreja triunfa diante das provas. Você sabe o que é a palavra triunfar? E quando você olha de certa maneira, como é impossível alguém triunfar numa luta aonde você diz que está difícil. Mas a igreja, meus irmãos, é isso aí. A igreja que triunfa diante das provas, ela precisa mostrar o que realmente ela é. Então, quando essa igreja tem essa convicção, essa é a primeira lição que nós temos nessa noite. Ela entende que as provas são proporcionadas pelo próprio Deus. Essa é uma lição que nós temos que estudar um pouco sobre isso. Porque uma coisa, meus irmãos, é certo: você pode fazer parte da misericórdia de Deus, você pode reconhecer o amor de Deus, mas essas coisas não tiram de você as lutas que você poderá enfrentar, as dificuldades que vêm sobre a sua vida, que virão sobre a sua vida.
Então como é que você vai testemunhar das lutas? Como é que você vai testemunhar para as pessoas se você não passar por alguma situação que você diz que é difícil? Porque é nas lutas que se conhece os valentes de Deus. Em Deus podemos provar de um encorajamento espiritual. Então chegamos à conclusão que a maravilhosa graça nos sustenta nas provas. Chegamos à conclusão que é na maravilhosa graça que nós somos sustentados diante das provas. E quando olhamos dessa forma, meus irmãos, temos a convicção de uma maneira positiva. E a minha pergunta é: como você tem visto as suas provas nesses dias? Quais foram as provas que já passaram, ou as que você está vivendo nesse momento, que está te servindo como testemunho? Eu fico imaginando, meus irmãos, se não houvesse a situação adversa na casa daquela mulher serofenícia, se ela iria de encontro a Deus, de encontro ao Senhor Jesus. Mas ela foi porque ela tinha alguém em casa que estava precisando do Senhor. O que foi que fez Jairo simplesmente se prostrar diante do Senhor? E adorar o Senhor Jesus. Simplesmente foi, meus irmãos, a situação que estava lá na tua casa. A minha intenção aqui, meus irmãos, não é dizer para vocês que Deus manda doença para os seus filhos. Não é isso, não. Longe de mim. Mas a minha intenção é dizer que Ele pega essas coisas e te transforma de bênção na sua vida. A minha intenção aqui é trazer para a igreja que as coisas difíceis na sua vida, como cristão, elas vão servir para um aperfeiçoamento na sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando você pega a palavra amor, você ama o Senhor, porque se você amar a Deus como Ele mesmo merece, você vai passar pelas lutas, pelas dificuldades. Mas quando você pega um outro aspecto desse texto, você vai ver a palavra chamados. Eu fico imaginando quando alguém põe um currículo, coloca um currículo que está precisando de um trabalho, ele põe as suas características, ele põe todo o seu conhecimento. Um currículo tem que ser bem elaborado. E ele fica na ansiedade de que essas coisas vão ajudar. E se não houver isso no mundo atual, esse ser humano não vai trabalhar. Porque o currículo tem que ser bom. Mas vocês imaginem agora o chamado de Deus. A Bíblia diz que Ele nos chamou sendo nós ainda pecadores, sem nenhuma virtude, sem nenhum um adjetivo bom na nossa vida para que agradasse ao Senhor. E mesmo assim Ele te chamou e te escolheu para o louvor da glória dEle. Você já imaginou o chamado que Deus tem na sua vida? E uma outra coisa é o propósito. Sabe, meu irmão, que Deus tem um propósito em sua vida. Tem muita gente se preocupando, trazendo problema onde não tem, onde não existe. Mas eu quero chamar a sua atenção. Lembre-se do propósito de Deus na sua vida. Lembre do propósito que o Senhor tem para você na sua vida. Esse é um primeiro aspecto. Quando a igreja triunfa, meus irmãos, quando a igreja triunfa diante das provas, ela vê as lutas como se fosse proporcionada por Deus.
Quando você pega uma outra lição nesse texto que nós acabamos de ler, uma outra lição, quando a igreja triunfa diante das lutas, ela se torna capacitada para consolar os outros ou a outras pessoas. Ela consola pessoas. Você pega o versículo 4 do texto que nós lemos, está escrito: Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vocês estão vendo a grande responsabilidade que você tem como cristão? Você está vendo a responsabilidade que Deus deixou para cada um de nós? Está pensando que é fácil, meu irmão? Está pensando que o Evangelho é apenas algo de vir para a igreja e voltar para nossas casas? Não. É nas lutas que está escrito que Ele te faz repousar em segurança. E a igreja precisa compreender que o que você passa, as lutas que você tem passado, é uma forma de Deus lhe capacitar para te levar a consolar outras pessoas. Eu tenho um costume, meus irmãos e amigos, de me preparar para onde eu quero ir e o que eu vou fazer no outro dia. Se é para pregar, eu me preparo. Se é para viajar, procuro me preparar. Se é para tirar 10 ou 15 dias de férias, eu preciso fazer isso para não me decepcionar com a família. Então eu tenho o costume de me preparar para qualquer lugar que eu quero, ou qualquer ato que eu vou ter que fazer. Isso faz parte da minha vida. Mas ontem eu passei por uma experiência de fazer uma visita para minha mãe, e eu pensava que eu estava pronto. Eu passei a manhã inteira cuidando de algo que eu ia levar para ela, e quando eu cheguei, que vi o meu irmão se derramar em lágrimas, eu passei por aquele momento. Foi um momento difícil na vida. Eu pensei que não ia suportar em ver meu irmão chorando do meu lado, de ver a nossa mãe naquela situação. Mas eu não chorei. E vocês estão me perguntando por que o pastor não chorou? Porque eu havia chorado pela manhã. Deus me preparou pela manhã, para quando eu chegasse à tarde, à noite, eu estivesse pronto para consolar o meu irmão. Quando você passa pelas provas, Deus vai dando para você experiências. E você sai da teoria, porque ser cristão é sair da teoria e voltar-se para a prática do que você realmente é, como você precisa fazer. Porque tem momento que a medicina tradicional não resolve. Tem momento que a eloquência, o intelectual, ele não vai resolver a situação. Sabe por quê? Porque ele não passou por aquilo que o seu cliente ou seu paciente está passando. E nem sempre eles vão resolver a situação. E quando Paulo pega o versículo 6, Paulo diz: se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Por isso, é um dever de cada um de nós, como servo, consolar os angustiados,
Por isso que muitas vezes temos que passar por algumas lutas, algumas dificuldades. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite como igreja. Igreja, se levanta, porque não vai ser somente bênção na sua vida. Quem está vivendo esse momento de que é somente bênção, por favor, volte à palavra de Deus. Se volte para Deus e entenda que você foi escolhido por Ele para sofrer como Ele sofreu. É um dever de cada um de nós consolar os que estão angustiados. E nessa noite eu quero deixar para vocês essa lição. A igreja que triunfa é uma igreja que aprende a consolar. É uma igreja que aprende a trazer palavra de bênção para os que estão angustiados nesse mundo de trevas. Em terceiro e último lugar, quando a igreja triunfa nas provas, ela desperta com solidariedade. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois, participante do sofrimento, assim o sereis da consolação. E quando Paulo pega e escreve carta aos Coríntios, no capítulo 1, aliás, no 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, está escrito, 12, 26, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Esse negócio de crente querer dizer que cada um por si na igreja está errado. Esse negócio de crente pensar que a igreja tem que caminhar cada um por si está enganado. É preciso voltar à palavra de Deus e saber que nós somos um corpo, e o corpo sofre quando o outro está sofrendo, quando o membro está sofrendo. Mas eu fico maravilhado quando o crente veste a camisa, quando a igreja veste a camisa diante das lutas, que faz alguma coisa, que se levanta, inventa algo. Essa é uma igreja avivada, a igreja que se levanta para ajudar, para trabalhar, é uma igreja que se envolve, é a igreja de Jesus. Porque eu entendo, meu irmão, que nas lutas o crente fica vulnerável. O crente se humilha, ele chora, ele se aquebranta. Ele começa a intensificar a sua comunhão. Fica próximo do seu irmão. E nós estamos falando de um homem que você pensa que ele era tão forte, tão firme. Mas quando você pega Filipenses capítulo 4, no versículo 14, Paulo estava passando por algo, por lutas difíceis na sua vida. E sabe o que ele diz para nós nessa noite? Ele diz: fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Eu quero fazer uma conclusão nessa noite para a sua vida. Quando eu olho para a história, para as lutas na vida desse homem, eu começo então a fazer pergunta para algumas pessoas. O que Paulo tinha em sua mente era que as lutas que estava passando, ele trazia para a igreja ensinamento que as lutas eram proporcionadas por Deus. Mas era como algo da parte de Deus mesmo, sentia-se pronto para consolar os outros. Era isso que Paulo tinha na sua mente. E que as provas despertavam solidariedade naquela igreja. E na minha aplicação eu quero dizer para você, como você tem visto as provas, ela tem trazido para a sua vida algo por parte de Deus? Como você age com os outros ao receber o conforto de Deus em sua vida? Você tem colocado em prática o que você tem aprovado? Leva a sério a sua vida com Deus e os seus princípios? Se isso for verdadeiro, meu irmão, meu amigo, eu quero dizer para você nesse culto de doutrina,
Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Mas se você está vivendo uma vida de que pega a palavra de Deus e não está guardando aquilo que você escuta, é o momento de você parar. É o momento de você entender. Pare um pouco, entenda que essa luta que você está passando, Deus tem algo para a sua vida. Entenda que essa luta que você está passando como igreja, é para que você aprenda a consolar outras pessoas. Você vai entender o que você passou hoje, para que você então amanhã passe para outras pessoas. É para que você entenda que você precisa ser solidário. Você precisa entregar para o seu irmão aquilo que você recebeu. Esteja próximo dele. Se for possível, ande com ele. Mas não deixe o seu irmão para trás. Siga-os em frente, os dois. Ande com ele. Se ele te chamar para andar 1 milha, ande 2. Mas não pegue essa prova para abandonar o caminho do Senhor, como tem muitos. Não pegue essa prova como pretexto de deixar a igreja, de sair da sua igreja. Mas que você simplesmente acolha a mensagem que eu trouxe dessa noite para a sua vida. E que Deus esteja abençoando. Eu quero orar por você e com você que está do outro lado, que ouviu essa mensagem. E eu tenho certeza que ela falou ao seu coração. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem realizado. Pela benevolência, Senhor, que o Senhor tem para com a sua igreja. Às vezes, Deus, nós olhamos de maneira incorreta. Mas quando olhamos, Deus, para o projeto que o Senhor tem para conosco, passamos então a compreender que o Senhor não perderá o controle da nossa vida. Então fica conosco e nos abençoe, abençoa a sua igreja, a esse irmão, a essa irmã que ouviu essa mensagem. Que ela guarde, que se aquebrante e que faça dessa palavra algo novo para a sua vida. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Eu quero agradecer, meus irmãos. Já quero terminar aqui com a bênção apostólica, dizendo que nós somos gratos a Deus por lhe proporcionar os meios para levar a palavra até ao seu coração. Então receba. Que nessa noite o Senhor esteja abençoando poderosamente a sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos vocês, sobre todo o arraial na terra, hoje e para sempre. Amém. Está terminado o culto de doutrina dessa noite.